desse sofrimento. E aí ele de cara vai dizer para o apóstolo Paulo, ele ora, e Deus vai dizer: a minha graça te basta. Ele ora uma vez: Deus, livra-me. E Deus responde: não livro. Então ele ora pela segunda vez, porque o espinho está doendo. Deus, misericórdia, Senhor, livra-me desse sofrimento. E os céus respondem: não livro. E ele ora pela terceira vez: Senhor, Deus, está doendo, está machucando, Deus. E os céus dizem: a minha graça te basta. E o pior, não somente o espinho da carne, mas ainda tem o mensageiro de Satanás. Deixa eu explicar isso aqui para você. Muita gente, muitos estudiosos já tentou, já disse, já falou, já chegou, tentou falar o que era esse espinho na carne. Mas eu quero explicar aqui para você sobre esse espinho na carne. E eu creio de verdade que era por aí. Apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 3 ao 14, ele vai dizer a essa igreja na sua primeira viagem missionária, que quando ele chegou lá para pregar o evangelho no alto da Galácia, ele falou que ele chegou enfermo. Eu, disse ele, preguei o evangelho a vocês, estando enfermo na carne, doente. Nenhum momento a Bíblia vai dizer que quando ele sai para a sua primeira viagem missionária em Antioquia da Síria, que ele saiu doente, que ele estava doente. Mas a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 4, do 3 ao 14, que quando ele chega lá, na sua primeira viagem missionária para pregar o evangelho, ele está doente. Uma das cidades que o apóstolo Paulo teve que passar até chegar na Galácia, saindo da Antioquia da Síria, foi uma região chamada Pérsia, aonde lá Marcos vai abandonar ele e Barnabé, vai desistir da caminhada. Essa região era uma região pantanosa. É assim que se fala, pantanosa? Pantanosa. E havia um índice muito grande no dia dos apóstolos Paulo de malária naquele lugar. É bem provável, irmão, quando Paulo saiu de Antioquia até chegar na Galácia, que hoje é a Turquia, ele para em Pérsia, e ali ele pega malária. Irmão, a malária causava uma dor tão absurda aqui, ó, nessa região, ao ponto que a pessoa não conseguia nem abrir o olho de tanta dor de cabeça. Imagine, meu irmão, você está saindo para pregar a palavra e pega malária, e você clama a Deus 10 vezes: Senhor, me cura, que eu estou indo fazer a tua obra. E Deus não te cura. E Deus te responde: a minha graça te basta. Depois eu vou explicar o que é isso. E ainda, no meio desse processo de doença, vem o capeta, vem o mensageiro de Satanás, e fala assim, ó, te bate. Você sabe o que é o mensageiro de Satanás? É aquela voz que vem na tua mente enquanto você está sofrendo, está doendo no processo, está machucando, você está sendo amassado pelo processo, e vem uma voz na tua mente e diz assim, ó: ué, mas tu é crente? O que você está sofrendo? Ué, você é crente? Tu está na igreja, tua vida está no altar. O que você está passando por toda essa humilhação? Ué, você está na igreja de domingo a domingo,
está na consagração, está no culto de segunda, está no culto de quarta, está no culto de domingo, tu serve, tu consolida, tu está no GC, tu está em tudo. Por que a porta continua fechada? Ué? Você abriu mão de tanta coisa para estar na presença. Você está dizendo não para as tentações que está vindo todos os dias e você está ficando firme na presença. Aí vem aquela voz dizendo: por que você está passando por essa enfermidade? E por que você ora para Deus resolver e Deus não resolve? Aí, irmão, no meio disso tudo, dor no corpo, voz do capeta, e você dizendo: Deus, cadê você? Deus, por que essa calúnia não cessa? Deus, por que essa porta não abre? Deus, por que esse deserto não acaba? Deus, por que isso está doendo? Se eu estou orando, o Senhor não me responde. Crise na fé. E o céu se responde dessa forma: a minha graça te basta. Não é o que você queria ouvir. Não é que ninguém quer ouvir quando está sofrendo. O que queremos ouvir é: eu estou entrando nessa peleja e ainda hoje eu estou trazendo livramento. Mas não foi isso que o céu respondeu para o apóstolo. O que o céu respondeu é: minha graça te basta. Sabe o que significa minha graça te basta? Paulo, eu sou suficiente para você. Não entendi. Deus estava respondendo assim: ó, Paulo, eu não vou tirar a palavra. Paulo, eu não vou te curar, mas eu vou te sustentar no meio dessa dor e no meio desse sofrimento. Quando Deus não responder dizendo: eu vou livrar, eu vou abrir, eu vou fazer, eu vou entrar na guerra, mas te responder que a minha graça te basta, Ele está dizendo assim para você: esse sofrimento não vai te destruir, porque no meio desse sofrimento eu estou junto contigo nesse processo. A minha graça te basta, a minha graça vai te manter de pé, a minha graça vai te sustentar, a minha graça vai contigo em todos os dias. O céu está respondendo: suporta, sustenta, fica firme, não esmorece, eu não vou tirar, mas eu estou contigo em todo o momento. Em nome de Jesus, levanta a mão que eu quero profetizar sobre a tua vida, todos os dias da sua vida, todos os dias da sua caminhada, independente se o dia ser bom ou ruim, conta com a graça de Deus sobre a tua vida, porque a graça de Deus na tua vida é tudo. Eu sou louco, eu não vou tirar, mas eu estou contigo nisso. Agora, eu aprendo uma outra coisa, que a graça dele é comigo, me sustenta. Mas eu aprendo também que Deus tem propósito no sofrimento. A gente não gosta de ouvir isso. A palavra sofrimento a gente não gosta de ouvir. A gente quer vitória. Mas deixa eu te falar uma coisa. Anota isso no teu coração. Filho de Deus não sofre à toa. Vou repetir. Filho de Deus não sofre à toa. Deus tem propósito no sofrimento. Sabe o que é engraçado, meu irmão? É o apóstolo Paulo, enquanto na viagem está indo, ele pega a malária, ele chega em Gálatas, ele prega o evangelho ali naquela região, aonde ele vai passar, ele vai ser perseguido, ele vai ser apedrejado, ele quase vai morrer. Mas a Bíblia vai dizer que através da pregação do apóstolo Paulo, isso aí é muito confortante para ele. Enquanto ele pregava, vidas foram curadas. Irmão, eu não sei se você já passou por isso.
E isso é muito conflitante para a nossa fé. Você está orando para Deus te curar. E no meio do processo que você está clamando para Deus te curar, Deus te usa para curar. É você está clamando, Deus, está lá na campanha, Senhor me cura, Senhor me liberta, Senhor minha família, Senhor meu casamento, Senhor meus filhos, Senhor. E tu está clamando para uma área específica. Deus não responde e te usa nessa área. Aí é loucura. E a fé é loucura. É você que está clamando, Senhor, abre a porta. Aí alguém vem aqui até você, ó. Enviado por Deus. Enviado por Deus. Tem tanta gente para procurar, mas vai em você. A pessoa vai em você. Deus está falando aqui, ó. Vai nele, eu estou usando sofrimento de propósito. Daqui a pouco eu revelo. Vai nele! Fulano, senti de Deus. Senti de Deus. De você orar por mim. Amém, irmão, eu vou orar. Orar por quê? Eu estou passando por um processo de enfermidade. Tem como você orar por mim? Vamos supor que você está com problema no estômago. O estômago está apontado na hora. Ô irmão, amém. Deixa eu orar por você. Uma mão na cabeça do irmão. E a outra segurando o estômago porque está doendo. Deus! Cura agora. Deus! Manifeste o seu poder agora. Deus! Abre a porta. Deus! Entra na família. E a chave esquentando do lado de cá. Deus! 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 Você chega aqui no culto. A pessoa chega sorridente para você. Irmão, você não sabe. Aquele dia que você orou, Deus me curou dentro da tua carteira. No mesmo dia você foi no médico e um diagnóstico não muito legal. A tua carteira. Ela não é para entrar na crise da fé, meu irmão. Só que o texto está muito claro ao nos dizer, versículo 7, qual era o propósito de Deus no meio do sofrimento do apóstolo Paulo. Versículo 7 ele vai dizer: a fim de que não me exaltasse, a fim de que não ficasse inflamado, orgulhoso, soberbo, vaidoso. Deus permitiu esse espinho na carne. Recebe essa palavra aí. Não existe sofrimento à toa. A vida de um filho de Deus nada é casual, é proposital. O sofrimento dele não era casual. Era uma doença. Não. Foi proposital, a fim de Deus não perder o apóstolo Paulo. Vai doer, mas Deus sabe. Tem hora que Deus prefere te ferir do que te perder. Amor, glória. Tem hora que Deus permite o sofrimento chegar para não te perder. Ele está vendo, opa, está indo embora. Opa, está saindo do clube, hein? Ih, o pezinho está se desviando, calma aí. Ele permite. E aí o que? Quando você está saindo da presença, você está muito enxufado. Autossuficiência. Eu. Deus está olhando assim, rapaz, você está começando a caminhar agora. É a sua primeira viagem missionária. E a obra que eu tenho na tua vida é muito grande. O que você vai fazer na terra, a forma como eu vou te usar na terra, eu não posso te perder. Então, a fim de te manter na minha presença, quebrantado, sensível, dependente da minha presença, eu vou permitir esse espinho na carne vir sobre você, para que você volte para o centro da minha vontade, para o centro do meu querer. Esse sofrimento na sua vida não é à toa. Existe um propósito maior de Deus na tua história. E qual é o propósito, pastor? É você na presença, é você dependente, é você crente, é você cheio do Espírito Santo.
tua vida tem valor e Deus não vai te perder. Mensageiro de Satanás, enviado da parte de quem, pastor? De Deus. Não foi um cão, não. Agora deixa eu falar, tem hora que Deus revela o motivo da dor. Tem hora que Deus fala, não, você está sofrendo por causa disso. Moisés clamou e Deus falou, o motivo da dor é por causa disso aqui, ó. Josué teve uma terrível derrota, clamou a Deus. Deus falou, pecado já cama. Está lá o problema. Agora, Jó clamou 16 vezes. 16 vezes ele clamou ao Senhor, Senhor, por que eu estou sofrendo? Senhor, meus filhos morreram. Senhor, meu Deus, acabou tudo. Em nenhum momento Deus respondeu a Jó. Até no silêncio, Deus tem um propósito para a tua vida. Levanta a mão, eu quero declarar, fique em paz. Deus não perdeu o controle da tua história. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus está no controle no meio desse sofrimento. A graça dele é contigo para te fortalecer, para te manter em pé. E o que eu faço, pastor? Da glória, da aleluia, adora, continua na presença de logo, logo as coisas vão clarear. Quando chega essa palavra, dão glória a Deus. Agora, terceira coisa que eu aprendo é que nada pode parar o propósito de Deus na sua vida. Nenhum sofrimento, irmão, por mais doloroso que seja, e às vezes dá a sensação que é o fim. Existem certos tipos de sofrimento que a gente passa na nossa vida com Deus, que a gente pensa, Senhor, parece que é o fim. Mas deixa eu falar através da vida do apóstolo Paulo. Mesmo com malária, ele chegou em Gálatas, ele chegou na Galácia, pregou o Evangelho. Ele fez a primeira viagem, ele fez a segunda viagem missionária, ele fez a terceira viagem missionária. Em toda a sua caminhada ministerial, milhares de vidas se converteram ao Senhor. Cidades foram avivadas pelo poder da palavra. Governantes se converteram ao Senhor. O mundo naquele dia foi evangelizado através da vida desse homem. Histórias foram mudadas e transformadas pelo poder do Evangelho e da graça redentora que estava sobre a vida do apóstolo Paulo. Sabe o que eu estou querendo dizer? Aquele sofrimento, aquele espinho na carne, aquela dor e aquele momento que estava tentando parar ele, não parou. Então eu já libero essa palavra para a tua vida. Nenhum sofrimento vai parar a obra de Deus sobre a tua vida. Nenhuma afronta, seja qual for essa afronta, nenhum gigante, nenhum levante, nenhuma palavra contrária tem o poder de parar a obra de Deus na vida de um filho de Deus. Porque o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Descansa, fique em paz, porque nada vai parar. E se você puder guardar essa palavra, guarde isso. O apóstolo Paulo vai clamar a Deus. Deus vai falar, é graça te passa. E o que ele vai dizer? Eu me glorio nas minhas fraquezas, porque o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Levanta a mão, eu quero declarar isso sobre a tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. O fim do homem é o começo de Deus. Quando o judeu ora 3 vezes, o negócio é sério. O judeu não tinha costume de orar 3 vezes a mesma coisa, não. Mas quando o judeu fala a mesma coisa 3 vezes, é que o negócio é sério. Ele diz que orou 3 vezes a mesma coisa. Sabe o que eu entendo? Quando ele olha a terceira
deles, e Deus não responde do jeito que ele achou que Deus iria responder, ele está dizendo assim para Deus: Senhor, eu cheguei no meu limite. Senhor, a dor está tão grande, esse espinho está doendo tanto, Senhor, está me destabilizando de uma forma tão grande, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, que eu estou esgotado. Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, eu queria orar a quarta vez, mas eu não tenho mais força para orar. Você já passou por isso? Você já enfrentou esse nível de batalha espiritual na sua vida? O negócio é tão tenso, irmão. O negócio é tão tenso, a guerra é tão grande que você sente no corpo a guerra. Você já passou por esse nível de batalha espiritual? Que você está no meio de um processo tão doloroso, a pessoa chega para você assim, irmão, na boa vontade, ela quer te ajudar. Ela fala: não, irmão, vamos orar, vamos clamar mais uma vez e Deus vai responder. E você olha para a pessoa e fala assim: não estou conseguindo nem mais orar. O negócio está tão pesado que quando eu dobro o joelho, eu estou tão esgotado que eu durmo. Eu estou tão esgotado desse sofrimento, ele está mexendo tanto com o meu emocional, que o cabelo está até caindo. Mexe na saúde. Moleque, eu estou tão esgotado disso, de lidar com essa situação todos os dias, que sem querer, eu nem quero, o olho está tremendo, o sistema nervoso está, não sei nem como que está lá. Eu estou tão esgotado disso, eu vou botar uma pizza de 4 queijos na minha frente. Oh, glória. Eu não tenho nem fome. Esse tipo de guerra eu não passo. Eu sou o contrário. Eu empurro o pé na comida mesmo. Eu, hein? Não. Pastor, eu estou tão esgotado dessa guerra. Tem dias, há muito tempo que eu não sei o que é dormir bem. Eu preciso da ajuda do remédio. Por mais que eu saiba que a Bíblia diz que eu não devo andar ansioso, eu não consigo mais controlar os pensamentos. Eles são automáticos. Eu estou falando desse tipo de guerra, que você sente que vai além de você, vai além da tua força, vai além da razão humana. É uma guerra sobrenatural. E é nessa hora, meu irmão, que Deus olha e você fala assim: Senhor, para mim, deu. Para mim, a linha de chegada é aqui. Para mim, eu tentei encontrar na igreja um momento leve. Os meninos são um carcaça. É nessa hora que é você aqui, ó, e você está no meio da guerra dizendo: Senhor, eu não consigo mais. Senhor, eu estou esgotado, eu não tenho força. Eu não consigo mais levantar a mão para adorar, não consigo levantar. O pastor quer falar: mas tua mão que libera a vitória. Você quer, mas você está esgotado. Você chegou no seu ápice, o ápice da sua fraqueza. Você é ser humano, e você diz: Senhor, para mim já deu. É nessa hora da sua fraqueza onde você diz: para mim, como o homem acabou. Deus se levanta do trono. Ele ouve você dizendo assim: ó, para mim já deu, para mim acabou, eu vou entregar. Deus se levanta do trono e diz assim: quando chega o teu fim, chega o meu começo na sua vida. É nessa hora que Deus fala assim: dá licença, vem para trás, segura no meu ombro e deixa a minha presença aí na frente. Que aquilo que você não resolve, eu vou resolver por você. Glória a Deus. Aonde você não consegue chegar, a minha presença vai na frente e vai te conduzir.
E a força que você não tem, fica em paz. Que enquanto você está dizendo que você não tem mais força, que você está limitado, que você não tem mais sabedoria para lidar com isso, que você não tem mais inteligência para lidar com isso, que você está abalado com isso, eu seguro na tua mão, libero o meu poder e te carrego junto. Vem que você vai chegar. Que enquanto você vai dizendo eu não consigo, eu te carrego. Enquanto você vai dizendo eu não consigo, eu te carrego. Levanta a mão, eu quero declarar isso por tua vida. É na tua fraqueza que você vai viver as maiores experiências com Deus. Te prepara, está vindo um tempo de muitas experiências com Deus. Vem poder de Deus, vem graça de Deus, vem glória de Deus, vem unção de Deus. Qual é o dia que Deus mais me usa? É o dia que eu estou com arroz de quilo. Aonde, pastor, eu vejo a ação dos céus? É no dia, meu irmão, que você fala: se o Senhor não fizer, se o Senhor não trabalhar. Eu vim pregar para alguém que está dizendo assim: ó, Senhor, ultimamente eu só dobro o joelho e choro. Eu não tenho mais palavra. Eu já orei, eu já disse, eu já falei. E é nessa hora que eu vim declarar isso para alguém aqui. O Espírito Santo está subindo com a tua oração, com gemidos inexprimíveis. Que Deus está falando com pessoas aqui. Eu vi a tua dor, eu vi o teu sofrimento, eu já enxerguei a tua alimentação, e eu sei que você sozinho não consegue mais lidar com isso. Os maiores momentos de sofrimento que eu vi minha mãe, minha família passar em casa, eu era criança, adolescente. Eu me levantava muitas vezes para ir na geladeira, comer alguma coisa de madrugada, falar com o Espírito Santo ali na geladeira, comer um traquinhos. Mesmo sabendo que a minha casa estava passando por guerras e lutas, eu não tinha noção, eu não tinha estrutura espiritual, mas minha mãe tinha. Eu cansei de me levantar de madrugada. Eu não entendia porque ela louvava isso. Eu não entendia porque minha mãe cantava isso. E você sabe quando a chapa está quente, irmão, quando você não ora mais, mas você ainda consegue cantar na presença. E a chapa quente, a luta grande, o vento batendo com força, meu irmão. E eu me levantava de madrugada. E eu escutava minha mãe cantando. O que você quer cantar assim? Bota no meu tom. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão
de Deus. Você está rompendo em fé na presença de Deus. Ele não livrou do sofrimento, mas você está crescendo, você está amadurecendo. O poder dele está se aperfeiçoando na sua fraqueza. Deus está falando com você nesta noite. Você está rompendo em fé. Levanta em nome de Jesus. Nada da nossa vida, irmão, em vão. Nenhum processo que Deus permite a gente passar em vão. Nenhuma lágrima cai nos olhos de um filho de Deus em vão. Nenhuma porta que se fecha e a gente não sabe por que fechou em vão. Ninguém que se distancia de uma hora para outra em vão. O nome desse processo se chama processo de santificação. Todo cristão vai passar por ele. Deus permite o sofrimento chegar para santificar a soberba da vida de Paulo, para arrancar a arrogância de Paulo. E todos nós vamos passar por um processo de santificação. Agora, existe uma enorme diferença entre sofrer sem Deus e resultado das escolhas erradas da vida, que purgatório, e o sofrimento tem a ver com o processo da santificação, que é para te amadurecer, te tornar mais santo, mais íntimo e mais a imagem e semelhança de Deus.